Então, partindo para a nova política econômica. Terminada a nova política econômica, passou dessa fase da guerra civil, então vamos ver a nova política econômica. Terminada a guerra civil em 1921, era preciso adotar medidas urgentes para reconstruir a economia russa. Por isso, o Congresso do Partido Comunista da Rússia aprovou no mesmo ano a nova política econômica chamada NEP. As principais medidas da NEP foram a formação de cooperativas nacionais, a autorização para pequenas e médias empresas privadas funcionarem e a permissão para os camponeses venderem seus produtos no mercado livre. As grandes indústrias, as comunicações, o sistema financeiro e os transportes continuaram controlados pelo Estado. A ideia da NEP era desenvolver aspectos capitalistas que evitassem a falência total da economia russa e salvassem o regime socialista recém-estabelecido. Consta-se que Lenin justificou esse momento de incentivos a práticas capitalistas, dizendo que era preciso dar um passo para trás e depois dar dois para frente. Assim, partiu-se do pressuposto de que era necessário estimular uma produção excedente no campo para abastecer as cidades, permitindo o comércio de mercadorias, incentivando a atividade industrial na Rússia soviética. Toda a riqueza produzida deveria ser posteriormente socializada. Contudo, as medidas estabelecidas pela NEP não foram suficientes para impulsionar a economia russa, que apenas em 1926 atingiu o nível de produção do período anterior à guerra civil. O crescimento extraordinário da economia do país se deu a partir da década de 1930, impulsionado pelos chamados planos quinquenais, que apresentou taxas de crescimento nunca até então alcançadas pelas economias ocidentais. Enquanto os países capitalistas sofriam os efeitos devastadores da crise de 1929, a Rússia foi renomeada União Soviética em 1922. Então, o que foi essa NEP, essa nova política? Essa nova política não foi mais que medidas para que a economia russa não entrasse em declínio novamente. Então, Lenin viu em princípios capitalistas como esse na formação de cooperativas nacionais, e essa formação de cooperativas também é um princípio anarquista e contrário ao socialismo. Ele vai estar numa sociedade, ele vai estar no governo socialista, só que ele vai utilizar princípios capitalistas, princípios do que ele é contra, do que ele não é a favor. Então há uma contradição aqui entre Lenin e muitos pensadores dizem que o socialismo mesmo começou a seu declínio a partir daí, porque ele utiliza ferramentas que é contrário, ferramentas que é perversas. Ele não soube assim administrar corretamente para que essa economia, o socialismo econômico, se estendesse mais ainda, tivesse mais produtividade, tivesse mais lucro, que fizesse com que o socialismo que Marx tanto pregnou, a teoria do socialismo, fosse realmente satisfatória, fosse realmente como Marx quis e satisfazer toda a sociedade. E não foi basicamente assim. Então ele viu nessa primeira mão aí posterior, a priori de tudo, que essas medidas, essas NEP, seriam uma forma de, como ele mesmo diz, que dar um passo para trás. Ele mesmo vê que é um passo para trás, que está voltando a ideias capitalistas, é um passo para trás para dar outro para frente. Mas será que deu esse passo para frente? A gente vai ver. Mas não conseguiu dar esse passo para frente. Então, essas ideias fez com que autorizou pequenas e médias empresas privadas a funcionarem. Eles já tinham tirado essas pequenas e médias empresas
do poder dos empresários e dado para os camponeses, aí ele deu novamente para os empresários e a permissão para os camponeses venderem seus produtos no mercado livre, esse mercado livre, nesse sistema liberal capitalista. As grandes indústrias, as comunicações, o sistema financeiro, os transportes continuaram controlados pelo Estado. Então, ele só deixou isso, as grandes indústrias, as comunicações, o sistema financeiro controlado pelo Estado. Mas pela outra parte, ele deu essa mãozinha, voltou a esse sistema, esses princípios capitalistas. E essa ideia de INEP, como eu disse, foi uma ideia segundo ele, para evitar essa falência total da economia russa e salvar seu regime recém-ingressado, né? O regime socialista. Ele mesmo justificou que era um passo para trás para dar outro para frente, mas muitas pessoas criticam ele, principalmente Rosa Luxemburgo. Diz que, por exemplo, se ele fizesse uma ditadura proletariada, falando sobre os princípios socialistas, talvez o socialismo na Rússia não pudesse entrar nesse declínio, a partir de quando ele usa ideias capitalistas, princípios capitalistas. E contudo, no final de tudo, não vai adiantar quase nada essas ideias, porque não foram suficientes para sustentar a economia russa. Então, a economia russa mais tarde vai entrar em declínio. Vai haver como posso dizer, vai haver um avanço favorável nessa economia. Essa economia vai se manter estável mais para cima, estável num estado avançado, mas logo após 1929, por aí, ela vai entrar em declínio. E muitos vão dar culpa a esses princípios, como Rosa Luxemburgo mesmo diz que, poxa, por que ele não poderia utilizar mais princípios socialistas? Será que, já que os capitalistas deram errado, se ele colocasse o socialista, não daria mais fácil, não seria mais certo, já que estava num sistema socialista, não seria mais fácil, não daria certo? Então ele é bastante criticado também por essas ideias, dessa política desse INEP. Então basicamente é isso.